Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, capítulo 6, versículos 2 e 3. Se puder colocar na tela, por favor. Efésios capítulo 2, capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, em outras traduções dizem, sejas bem-sucedido e vivas muito tempo sobre a terra. Diga, prosperidade e longevidade. Todas as vezes que nós trabalhamos com o tema ou com o princípio da recompensa, nós imediatamente nos damos conta de que, se existe uma recompensa, é para que ela estimule um comportamento que vai nos fazer bem. Quando há um prêmio, quando há uma retribuição significativa, e quanto maior for essa contribuição ou essa retribuição, ou quanto maior e mais importante for o prêmio, mais nós nos ativamos naquilo, mais nós nos interessamos para que tomemos aquele prêmio, para que alcancemos aquela recompensa. Quando o prêmio é pequeno, algumas pessoas vão se sentir desanimadas. Não vale a pena o sacrifício. Não vale a pena fazer tudo isso para alcançar tão pouca coisa. Mas quando o prêmio é grande, quando a recompensa é grande, aí sim as pessoas se sentem motivadas. Então, entendendo que o homem vive por motivações, Deus estabeleceu um grande prêmio, uma grande recompensa, um grande resultado, se você cumprir o princípio da honra. Há certas coisas que nós podemos conseguir na terra, pelo nosso esforço pessoal. Há muitas coisas que você pode conseguir na terra. Mas existem algumas coisas que nem com toda a sua inteligência, que nem com todo o seu esforço, que nem com toda a sua capacidade, com toda a ajuda que você conseguir de outros, você não pode conseguir por si mesmo. São coisas que só vêm do céu. Duas coisas que estão intimamente atreladas ao céu, às coisas espirituais e à vontade de Deus. Primeira, ser abençoado. A pessoa pode ser rica e não ser abençoada. A pessoa pode ter muito dinheiro e não ser abençoada. A pessoa pode ter muitas casas e saldo enorme na conta bancária e não ser abençoado. Ser abençoado é muito mais do que ter dinheiro, do que ter casas, do que ter carro, do que ter posição social, é muito mais. Ser abençoado e ser próspero em Deus é ter a paz que excede todo o entendimento humano. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você está vivendo ou daquilo que está passando, se o momento é de crise ou se o momento é de abundância, aquela paz que excede todo o entendimento humano, isso realmente é ser abençoado. Outra coisa que não está no poder do homem, que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, é dias de vida. Tem pessoas que gostariam de dar a sua fortuna, eu creio que até nesse momento, em algum lugar no mundo, em algum lugar numa cama, em algum lugar num quarto, de casa ou de hospital, possa existir alguém muito rico, que daria tudo o que tivesse para ter mais anos de vida. Mas é impossível. É impossível para o homem comprar longevidade. É impossível para o homem conquistar longevidade. Então Deus separou duas das coisas mais preciosas que o homem deseja. Porque ter dinheiro sem paz, ter abundância sem paz, sem alegria, sem harmonia, sem felicidade, para que serve? Deus reuniu essas duas coisas debaixo do princípio da honra.
Ele disse: se você honrar, se você aprende a honrar, então você vai ter abundância de dias, longevidade, e você vai ser abençoado. Diga: se eu aprender a honrar, eu vou receber como recompensa tudo aquilo que o homem não pode conseguir sozinho. A ser abençoado e receber longevidade de dias não está no poder de ninguém. Ninguém pode, a não ser Deus, declarar que você é um homem abençoado, declarar que você é uma mulher abençoada, e ninguém pode, além de Deus, acrescentar anos à sua vida. Então aqui nós entendemos a importância do princípio da honra, porque é o primeiro mandamento que encerra uma promessa extraordinária. Para que essa promessa tão extraordinária? Para que você se sinta motivado, para que você se sinta impulsionado, ativado a viver o princípio da honra. O princípio da honra começa dizendo que você deve honrar pai e mãe. Mas também o princípio da honra, ele está relacionado às autoridades, ele está relacionado àqueles que são seus semelhantes, ele está relacionado àqueles que estão abaixo de você, por algum tipo de hierarquia que você esteja vivendo. E o princípio da honra está muito ligado, intimamente ligado ao casamento. E é justamente nesse texto, nessa parte do casamento, que eu gostaria de trazer alguns ensinamentos sobre honra entre os cônjuges. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 1 e o versículo 7. Por que Deus vincula o princípio da honra à família? Primeiro, ele chama para si o primeiro lugar da honra. O primeiro lugar da honra tem que ser a Deus. O segundo lugar da honra, onde o princípio deve estar mais ativo, é na família. E ele começa a honra ao pai, depois ele desce a honra aos cônjuges, a honra entre os cônjuges. Então aqui tem um ensinamento poderoso para desatar a sua vida. Diga: nesta noite, a palavra de Deus vai desatar as bênçãos do princípio da honra sobre a minha vida. Amém? Diz aqui, olha, isso aqui não é para constranger ninguém, não é para tacar pedrada em ninguém, mas é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus diz aqui: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Agora vamos para o versículo 7, porque do versículo 1 até o versículo 6, ele fala das mulheres, e aí no versículo 7, ele completa esse texto, ele fecha esse texto, encerrando com os homens, e depois com uma palavra que é comum aos dois. E aqui ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, diga honra, como vaso mais fraco, como sendo vós mesmos co-herdeiros da graça divina. E aqui ele encerra a recomendação para as mulheres, e ele encerra a recomendação para os homens, com uma chave muito importante, dizendo: para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse princípio da honra é tão importante, o apóstolo Pedro tinha a noção exata da importância desse princípio, porque algumas pessoas têm muitos projetos e colocam esses projetos diante de Deus. Algumas pessoas desenvolvem a sua intimidade com Deus e recebem dons espirituais, e recebem dons ministeriais e se ativam no reino de Deus, e é maravilhoso.
Mas a pergunta que eu faço em cima da palavra do apóstolo Pedro talvez seja muito bonito e muito importante que você se mostre realmente um crente, um cristão devotado, dedicado e ativado no reino lá fora. E eu pergunto para você, e dentro de casa? Como está o nosso comportamento dentro de casa? Será que a mulher está dando honra ao marido? Será que o marido está dando honra à mulher? Será que está havendo honra no casamento? E é tão importante nós entendermos que essa honra deve existir, porque aqui há um elemento, um detalhe, que eu costumo chamar de fator impeditivo do sucesso. O fator impeditivo do sucesso é a desonra. Ele disse: se os maridos não estiverem honrando as esposas, se as esposas não estiverem honrando os maridos, as suas orações estão sendo impedidas. É interessante porque, às vezes, nós estamos fazendo tantas coisas, e a Bíblia é um pacote completo. É claro que nós não seremos nunca perfeitos em tudo, mas existe o tempo certo para que Deus vá tratando as nossas imperfeições. Esses dias eu estava conversando com um discípulo, e ele falou assim: pastor, 25 anos de crente, pastor, e só agora, olha, agora eu estou sofrendo essa circunstância, agora eu estou sofrendo isso. Eu quero dizer para você, fique tranquilo, Deus não tem pressa, Deus vai tratar com você no tempo certo, na hora certa. Se chegou esse problema para você, se você descobriu isso agora, entenda, foi Deus que permitiu na hora certa, no momento certo, porque Ele está trazendo cura e libertação para a sua vida, amém? Então Deus não trata todos os nossos problemas no mesmo momento. Eu costumo dizer que se nós recebêssemos toda a revelação num único instante, nós simplesmente desapareceríamos, desintegraríamos dessa terra, porque a nossa estrutura humana não tem capacidade para receber toda a revelação de Deus. Então a revelação é progressiva, a libertação é progressiva, a santificação é progressiva, e tudo isso é muito natural. Mas é importante que nós entendamos que quando Deus decide tratar algo sobre as nossas vidas, é que chegou a hora de sermos realmente restaurados nessa área, para que possamos alcançar algo melhor que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, se você está enfrentando um problema aí, se você está enfrentando uma dificuldade aí, ou mesmo alguma coisa muito pessoal, muito íntima, fique sabendo, é a sua hora para Deus trazer cura, Deus trazer libertação, porque grandes coisas Deus tem preparado para você ali na frente, amém? Por isso que nós estamos tratando de honra, porque chegou a hora de mexer nessas questões relacionadas à honra. E uma das questões que nós não podemos deixar passar em branco é a honra entre o casal, é a honra na família, é a honra entre os cônjuges. E aqui o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Pedro fala da importância dessa honra. Se a honra não estiver no lar, os céus estão fechados. Ah, pastor, eu dizimo, eu oferto, eu faço voto, eu já jejuei, eu já consagrei, eu já coloquei óleo, eu já ungi meu marido, eu já ungi minha mulher. E aí, pastor? Não está acontecendo nada. Vamos analisar. Será que não há alguma coisa impedindo o seu sucesso? Será que não há alguma coisa impedindo o seu progresso? Será que não há alguma coisa... E olha só, não é o diabo não. Não é o diabo não. É Deus que está impedindo a sua oração, porque o princípio não está sendo cumprido. A oração da família não está chegando aos céus, porque não está sendo cumprido o princípio. Então, é importante
nós cumprirmos o princípio da honra. Quando acontece uma desonra no casamento, uma desonra entre os cônjuges, primeiro lugar, qualquer espécie de infidelidade. Qualquer espécie de infidelidade. A infidelidade é uma quebra de aliança, é um desrespeito àquele que você se uniu. A infidelidade nos negócios, a infidelidade no tratamento, a infidelidade nos pensamentos. Qualquer espécie de infidelidade é uma atitude de desonra. E também nós incluímos aí a mentira. E às vezes a gente pensa que mentira pequena não tem problema. Qualquer mentira tem problema. A Bíblia diz que a mentira tem um pai, né? E o pai da mentira é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, qualquer mentira, ela traz problemas espirituais sérios para o casamento. Eu vou confessar a vocês, eu fui muito mentiroso, gente. Muito mentiroso. Eu mentia coisa tão boba, tão besta. Tinha um cão, um demônio mesmo na minha vida, só podia ser o capeta. Por quê? Às vezes a esposa ligava para mim, já passou no açougue e comprou a carne? E eu, já, mas não tinha passado. Uma coisa tão boba, tão besta. O que custava eu falar? Não passei ainda, mas já estou passando. Eu mentia coisas absurdas, coisas ridículas. Até que eu fui entendendo que tudo isso eram situações preparadas pelo diabo para travar a minha vida espiritual, para produzir desonra no meu casamento e impedir o sucesso dos meus planos, dos meus projetos, da minha família. Então, isso é uma coisa que tem que ser eliminada. Toda espécie de pornografia, isso é infidelidade. Jesus disse que se a pessoa olhar para uma mulher com desejo, olhar, já adulterou no coração. Então, a pornografia, quando você olha, você já adulterou no coração. Já adulterou. Pornografia é adultério. Não adianta passar, é uma situação, um problema que eu tenho, e a gente vai lidando com isso. Queridos, a palavra é essa. Olhou, adulterou. Jesus me perdoa. Jesus perdoa, claro, perdoa. Jesus está pronto para perdoar cada um de nós, todas as vezes que acontecer, mas nós temos que ter a consciência de que essas coisas fazem mal, amém? Fazem mal. Então, todo tipo de infidelidade. Outra coisa que é desonra no casamento, denegrir a imagem. Denegrir a imagem. Você pode acontecer de denegrir a imagem diretamente, com ofensas públicas, quando a pessoa chama atenção na frente do outro, chama atenção, repreende. Seu burro, sua burra, não sei o quê, às vezes na frente dos filhos, às vezes na frente de terceiros, às vezes na frente de parentes, chama atenção, repreende asperamente, sem amor, sem carinho, sem compaixão. Então, essas formas de denegrir a imagem do outro, isso também é desonra. Às vezes também a desonra acontece, denegrindo a imagem, de uma forma indireta. Indireta. Quando você vai conversar com outra pessoa a respeito do seu cônjuge. Queridos, honre a imagem do seu cônjuge. Aqueles que são solteiros, aprendam isso. Honre, preserve a imagem do seu cônjuge. Pastor, eu não posso me abrir. Se abra para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder. Se abra para alguém que pode te ajudar espiritualmente, trazendo um conselho e princípios na palavra de Deus. Mas não se abra com sua amiga, com seu amigo, com seu vizinho, com sei lá quem, falando da sua esposa, falando do seu marido. Como? Esses tempos, a gente estava trabalhando num caso,
onde a esposa pediu oração. Ora pelo meu marido, porque hoje ele está impossível. Hoje ele está com o cão no couro. Eu não sei o que está acontecendo com meu marido. Meu marido está assim, assim, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas eu estou pedindo oração, viu? Então isso é denegrir a imagem. Isso é denegrir, isso não é pedir oração, não. Ou então o marido chega e fala assim: minha esposa acordou com a pá virada, acordou. Esses tempos eu fui visitar um discípulo numa empresa, ele não estava, e aí a pessoa me atendeu, porque eu queria um serviço daquele lugar, e a pessoa me atendeu e começou a conversar sobre o discípulo, trouxe muitas palavras boas a respeito dele, eu fiquei até admirado, e aí ela perguntou: e a fulana de tal, a esposa dele? Eu falei: deve estar bem, né? Eu acho que sim. Aí ela falou: ela não é fácil não, né? Coitado, aquele ali corta um dobrado com aquela mulher, né? Eu falei: Jesus amado. Fiquei envergonhado, querido. Fiquei envergonhado. Depois eu dei uma bronca. Falei mesmo. Por quê? Porque ele estava denegrindo a imagem da esposa para os companheiros de trabalho, para as pessoas onde ele trabalha. Isso não pode acontecer, isso é desonra. As orações estão sendo impedidas. Você não vai crescer, você não vai prosperar se continuar com essa desonra no casamento. Deus está nos chamando à responsabilidade para sarar a nossa terra, sarar a nossa família, sarar o nosso casamento, para que a bênção de Deus se estabeleça em nossas vidas. Amém. Cesse toda a desonra. Sabe outra forma de desonrar o cônjuge? É não considerar a opinião. Não considerar a opinião. Às vezes a mulher dá uma opinião, o marido, nem ouve. O pastor Clodoil sempre fala comigo, né? E fala com os discípulos, e eu aprendi com ele. Se a gente ouvisse mais as nossas esposas, nós teríamos menos problemas. Mas até hoje a gente erra nisso. Teríamos menos problemas. Por quê? Porque o homem é orgulhoso, o homem é teimoso. Mas às vezes a mulher também é teimosa, às vezes a mulher também é orgulhosa. Não ouve o conselho, nem pede conselho. Nem pede, às vezes o marido nem pede o conselho, porque você já sabe que ela vai dizer não, não faça isso, não faça aquilo, já vai travar tudo, então ele já nem está falando nada, vai fazendo a coisa meio escondido. Não vai dar certo. Fala assim: não vai dar certo. Fala para você ouvir, fala alto: não vai dar certo. De novo: não vai dar certo. Entendeu, queridos? Tem que ter unidade, tem que compartilhar, tem que ouvir a opinião do outro, tem que ouvir a opinião da esposa, tem que ouvir a opinião do marido, tem que ouvir, tem que pedir o conselho. Tá bom? Isso é importante. A Bíblia diz que a mulher foi colocada como ajudadora idônea. Ajudadora idônea. Engraçado, né? Deus falou: olha, tem o jardim para você lavrar, tem a madeira para você cortar, tem a pedra para você carregar, e eu vou te dar uma ajudadora, uma mulher. Aí o homem olha assim e fala: mas ela não vai cortar pedra, ela não vai cortar árvore, ela não vai lavrar jardim. Ajudar em quê? Ajudar em quê? Ajudar a construir o homem que Deus quer que você seja. Amém? É impossível o homem ser o homem que Deus quer, se ele não tiver a sua mulher ajudando, ouvindo a sua mulher, com a sensibilidade que ela tem, com a intuição que ela tem, com o Espírito Santo que está dentro dela, que fala mais alto no coração dela do que no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Deus está falando ou não? Tem que ouvir, gente. Tem que ouvir a esposa, tem que ouvir o cônjuge, tem que ouvir o marido. Tem que haver unidade e tem que respeitar essa função espiritual que Deus colocou no casamento. A desonra também pode acontecer quando a gente não cumpre o nosso papel no lar. O homem foi colocado para ser provedor e protetor. Não é só provedor.
Protetor. O que significa provedor? Significa que você tem que ganhar mais do que a sua mulher? Não necessariamente. Mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Se você, independente se você ganha mais, se você ganha menos, o homem tem a responsabilidade. Se as coisas forem mal, ele tem que correr atrás, ele vai ter que resolver. Não é a esposa que vai ter que correr atrás e resolver. É o homem, ele é provedor. E protetor. Seja um leão para defender a sua família, meu querido. Amém? Um tempo atrás, eu tive que mandar um discípulo brigar com o vizinho. Olha o pastor mandando um discípulo brigar com o vizinho, eu tive que mandar ele brigar. Ele falou assim: pastor, a minha mulher, ela arruma confusão com a vizinha, porque a vizinha lava a calçada e joga a sujeira da calçada dela na nossa calçada, e a minha esposa, em vez de ser mansa e jogar a aguinha ali e tirar, ela quer que eu vá brigar lá. Eu falei: vai brigar, meu irmão. Vai brigar, defenda a sua casa, defenda a sua esposa. Se você não pode defender a sua esposa, se você não pode defender a sua casa, quem vai defender? Seja um leão para defender a sua família, seja um leão. Não estou pedindo para ninguém arrumar confusão com ninguém, mas alguém tem que defender a família, alguém tem que defender a casa. Então, se você tem que tomar uma atitude, se alguma atitude precisa ser tomada, o homem tem que tomar essa atitude. Amém? Seja um provedor e um protetor. Mas a mulher também tem o seu papel na casa. A mulher virtuosa, ela administra o lar. Vocês já viram aquele texto da mulher virtuosa, né? Eu não vou ler agora, que o tempo é curto. Mas ela levanta, ela faz, ela arruma, ela prepara, ela vai atrás, tem alguma coisa para acertar, ela acerta, tem alguma coisa para comprar, ela compra, tem aquela... A mulher, ela administra. E até é bom entender que essas funções realmente são da mulher. A administração do lar. Às vezes o marido quer administrar detalhes. Irmão, deixa isso na mão da esposa. Deixa ela administrar, deixa ela decidir. Essas coisas do lar, quem decide é a mulher. Amém? Essas coisas do lar, quem decide é a mulher, é ela que administra. Mas o homem é a cabeça, o homem que tem que mandar. Que não é, cabeça não significa que tem que mandar, mas cabeça significa que tem que ter equilíbrio. A cabeça que dá o equilíbrio. A cabeça que você arranca a cabeça, pronto, acabou tudo. Mas a cabeça dá o equilíbrio, então tem que ter equilíbrio. A única coisa que o homem não pode perder é a cabeça, porque ele é o cabeça. Se ele perder a cabeça, acabou o lar. Então não pode perder a cabeça, amém? Então, cada um cumprindo o seu papel. Quando a mulher não cumpre o seu papel, ela também provoca desonra no lar. Quando o homem não cumpre o seu papel, ele também provoca desonra no lar. E isso nós temos que tomar cuidado para que os nossos lares tenham céus abertos. Amém? Outro papel importante no lar, no casamento, é a fidelidade e o papel da sexualidade. Fazer, coisar antes do casamento é pecado. E não coisar depois é pecado também, viu, gente? Tem que haver unidade, tem que haver intimidade entre o casal, tem que haver regularidade. Vocês sabiam que a aliança sexual é uma aliança espiritual? Aquilo ali não é só para a pessoa me satisfazer, não. Tem uma função ali, uma função orgânica, sim, mas tem uma função espiritual. Foi Deus que fez assim. E ele disse: quando o homem se une à mulher, eles se tornam um só. Isso é uma união espiritual. E quando Paulo fala de Cristo e a igreja, ele fala: esse mistério eu não consegui entender ainda. É grande esse mistério a respeito de Cristo e a igreja. Mas quando ele fala do quê? Quando o homem se une
a sua mulher, se torna uma só carne. Então, há uma função espiritual importante aí. Então, nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Amém? Está todo mundo entendendo? É importante, né? Tem certas coisas que a gente tem que falar, mesmo sabendo que não é muito comum a gente ouvir dentro da igreja. Mas a honra se expressa por uma atitude. Diga, a honra se expressa por uma atitude. Quando Jesus falou estava falando do que o profeta não tem honra na sua própria casa, ele disse que apenas uma viúva em Israel foi visitada pelo profeta, foi visitada por Deus. Por quê? Porque aquela viúva, vocês sabem a história, a viúva de Sarepta, ela ofereceu algo para o profeta. Quando Jesus disse que você vai receber a recompensa se você der um copo de água, se você recebe um profeta na sua casa, tudo isso fala de atitude. E o nosso apóstolo tem ensinado os textos bíblicos que dizem que a honra vem do coração, mas ela se expressa com uma atitude. Não adianta você ficar pensando que honra seu marido, pensando que o marido honra a esposa, pensando que você honra seu pai, pensando que se você não tem uma atitude. É preciso ter uma atitude. Jesus abençoou, disse que os discípulos, quando fossem recebidos com honra nas casas, que eles abençoassem aquelas casas. Recebidos com honra. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque nós somos feitura de Deus, feitos em Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Diga, Deus preparou algo para eu fazer. É Deus que preparou. A Bíblia diz que Deus preparou algo para você. Deus preparou algo para você. Então, há algo preparado para você fazer. Há algo preparado para você fazer para expressar a sua honra no seu lar, para você expressar a sua honra aos seus pais. Não adianta você ficar colocando que no seu coração, fica imaginando 1900 e bolinha antigamente, eu sempre honrei meu pai, mas qual atitude? Qual a atitude para demonstrar que você honra seu marido? Qual é a atitude para demonstrar que você honra a sua esposa? Qual é a atitude para demonstrar que você honra seus pais? Qual é a atitude para demonstrar que há honra na família? Então, nós precisamos entender que existe algo que você pode fazer hoje.